Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 125. Livro dos Salmos, Salmo de número 125. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração através desse salmo. Livro dos Salmos, Salmo de número 125. Diz assim a palavra do nosso Deus: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, é firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Que Deus possa abençoar a nossa vida e falar ao nosso coração nessa noite. É tão interessante, irmãos e irmãs, que nós vivemos um tempo complicado, tempo de incertezas, mas acima de tudo também nós somos chamados a viver nesse tempo, de expressar nesse tempo a nossa confiança em Deus. E é tão interessante que quando nós falamos de confiança, nós precisamos entender o que isso significa. Confiança é você descansar. É você ter certeza de que aquilo que você começou vai dar certo. É interessante que quando nós preparamos, por exemplo, para uma viagem, semana agora eu fui para o Paraná, ali, e é interessante que eu levei o carro lá no mecânico, lá no Diego, e já aproveito para fazer uma boa propaganda aqui de graça para ele. Se você precisa de um mecânico bom, honesto, vá no Diego. Levei o carro para o Diego, chegando ali, falei para ele: Diego, eu vou fazer essa viagem, vai ser mais ou menos aí uns 2.000 quilômetros rodados, então eu queria que você fizesse uma checagem no meu carro. E ele fez, trocou o óleo, aquelas coisas, e falou: pastor, está aqui, o carro está pronto. Eu olhei e falei para ele: está pronto mesmo? Ele falou: tá, pastor, está pronto. O senhor pode ir tranquilo, o senhor não vai ter problemas com a mecânica desse carro. Pelo menos está tudo em dia, está tudo certinho, está tudo aqui. Interessante, irmãos, eu entrei, liguei o carro e saí para minha casa. Não fui mais preocupado, porque eu confiei nele. Aliás, ele estudou para isso, ele tem formação para isso, ele entende disso. Por isso que às vezes, quando nós falamos de confiança, é a mesma coisa. Deus nos chama para confiarmos nele. Por isso, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós oramos, quanto mais nós mantemos comunhão com os irmãos, uns com os outros, mais essa confiança cresce. E é por isso que nós encontramos vários tipos de crentes. Tem aqueles crentes que mesmo durante as piores provas, eles estão ali firmes, estão fortes, eles não se abalam. E muitas vezes isso leva a gente a questionar. Essa pessoa está passando por tantas lutas, por tantas provações, e ela não se abala, e de repente, às vezes, a gente passa por um probleminha pequeno, a gente já está lá. Na maioria das vezes, a resposta é como nós lidamos com Deus. A resposta é como nós confiamos em Deus. Se você liga a televisão, você vai confiar em quem? Se você vai para o rádio, você vai ouvir quem? Você vai confiar em quem? Nós precisamos entender que nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. E é por isso que o Salmo 125, ele vem para mostrar para nós, ele vem para dizer para nós, ele vem para nos incentivar o seguinte: em Deus você pode confiar. Em Deus você pode confiar. E esse Salmo 125 é um salmo de romagem, é um cântico de romagem, como nós sempre falamos para os irmãos, é aquele salmo que era cantado enquanto Israel se dirigia ao templo. E o povo ia cantando, as maravilhas que Deus fez. O povo ia cantando as vitórias que Deus dava. O povo ia cantando e expressando a sua fé. Por isso, quando nós lemos o Salmo 125, nós somos chamados, irmãos e irmãs,
a mantermos essa mesma confiança. E é sobre isso, então, que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre o seguinte tema: razões para você confiar em Deus. Às vezes as pessoas chegam para nós e falam: me dá razão para eu confiar. Eu vou te dar 3 razões à luz desse salmo para você confiar em Deus. Primeira razão para confiar em Deus à luz do Salmo 125, irmãos e irmãs, Ele te protege. A primeira razão para você confiar em Deus é que Ele te protege. O salmista começa o salmo dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, é firme para sempre. Maravilhoso! O salmista diz: você confia em Deus? Eis a razão para você confiar. O versículo 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Irmãos, nós precisamos entender que Deus está ao nosso redor, que Deus está nos protegendo, que Deus está nos guardando. É quando nós olhamos para essa figura, nós precisamos entender como que é isso. O salmista diz que Israel está ali, o povo está ali, e ao redor do povo, ao redor de Jerusalém, estão os montes. Esse monte servia de proteção contra vento, proteção contra ataque, proteção para muitas coisas. E o salmista então chama a nossa atenção dizendo: olha, está vendo esses montes que aos nossos olhos são firmes. O nosso Senhor, o nosso Deus é da mesma forma. E Ele está ao nosso redor. Como diz o salmista, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege. Quando nós olhamos para o livro para o livro de Neemias, é interessante, irmãos e irmãs, que quando Neemias recebe a notícia de como está Jerusalém, a primeira notícia é que os muros estão derrubados, os muros estão caídos. Ou seja, aqueles muros que serviam de proteção para a cidade está abaixo. Jerusalém não tem proteção nenhuma mais. Jerusalém agora é uma terra onde entra e sai quem quer. E então Neemias, diante daquela informação, Neemias passa a orar, Neemias pede autorização do rei, Deus move o coração do rei, e Neemias é enviado para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, diz que ele monta ali no seu cavalo e ele vai dar uma volta, ele vai ver como que está a situação de Jerusalém. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, Jerusalém não tem mais nenhuma segurança. Em 50 dias, aquele homem levanta todo aquele muro. E é interessante como que ele incentivou, como que ele liderou. E a primeira coisa que ele tem o cuidado de fazer é erguer esses muros, é erguer essa proteção. E nós sabemos quem é a nossa proteção. A nossa proteção não são os muros de tijolos. A nossa proteção não são as cercas, não são as grades. A nossa proteção é o Senhor. Por isso eu quero incentivar você a confiar em Deus, a levantar a sua cabeça. Não ficar olhando para trás, mas olhar firmemente para Deus e marchar e prosseguir. Deus está contigo. Ele tem abençoado você, Ele tem cuidado de você. Uma outra coisa que me chama também a atenção, irmãos, é quando nós olhamos para João capítulo 10. Em João capítulo 10, Jesus se apresenta para nós. O nosso protetor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E Jesus, ele se apresenta para nós como bom pastor. E a figura do pastor, o pastor é aquele que protege o rebanho. E Jesus diz para nós: eu, como bom pastor, eu protejo vocês, primeiro, do ladrão. Porque nós sabemos quem veio para matar, roubar e destruir.
Roubar, matar e destruir é atribuição de Satanás. E Jesus diz: eu guardo vocês, eu protejo vocês desse ladrão. Mas Jesus também continua. E ele mostra para nós que além de nos proteger do ladrão, ele nos protege também do mercenário. Mercenário é aquela pessoa, irmão, que é, vamos assim dizer, comprada. Jesus diz: não há dinheiro que compre. Não há dinheiro que pague. E sabe por quê? Porque o preço da sua vida ele pagou. E como diz o apóstolo Pedro, não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue dele, vertido na cruz do Calvário, por amor a você. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos um mercenário, mas nós vemos o bom pastor, aquele que nos protegeu, aquele que nos guardou, e como ele mesmo diz: Pai, eu os guardei até o fim. E nenhum deles se perdeu, Pai, exceto o filho da perdição. E é esse mesmo Deus, é esse mesmo Senhor, é esse mesmo Salvador que roga por nós lá em João capítulo 17. Pai, rogo que não os tire do mundo, mas que os preserve do mundo. Jesus nos protege do ladrão, Jesus nos protege do mercenário, mas Jesus também nos protege do lobo. E por isso, irmãos, que aqui nós fazemos alusão ao Salmo 23. Você pode andar pelo vale da sombra da morte, mas você não precisa temer, porque Deus está contigo. Jesus está presente com você, o Espírito Santo está em você. Por isso, minha palavra para você nessa noite, minha primeira razão para você confiar em Deus: Ele te protege. Como diz o profeta Isaías: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Deus nos protege, irmãos, nas águas profundas. Deus nos protege também no fogo da vida. E Deus nos protege por onde quer que nós formos. A presença de Deus vai conosco. E se a presença de Deus está conosco, se a presença de Deus vai conosco, eu quero dizer para você, você está protegido. Mas a segunda razão para você confiar em Deus: primeiro, Ele te protege, versículo 1 e versículo 2. Segundo, Ele te preserva. Ele te preserva, versículo 3. Veja que o salmista diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. E nós temos visto aí, corrupção que aumenta. O pobre está ficando cada vez mais pobre. O rico cada vez mais rico. E nós muitas vezes, levando a nossa vida de honestidade, levantando cedo, trabalhando, enfrentando o dia a dia. E muitas vezes nós chegamos até mesmo questionar: vale a pena ser honesto? Eu quero dizer para você, vale a pena. E sabe por que vale a pena? Porque o nosso objetivo maior não é agradar os homens, o nosso objetivo maior é agradar a Deus. E se eu agrado a Deus, Deus me preserva do mal. E é isso que o salmista diz. O salmista diz: olha, o cetro dos ímpios, ou seja, o governo do ímpio não permanecerá. Deus vai derrubar, como Deus derrubou as grandes ditaduras. Como Deus derrubou aquela União Soviética que nós vimos. O leste europeu caindo, é o muro de Berlim. E Deus vai continuar a derrubar muito mais. E nós precisamos entender isso, irmãos. O cetro do ímpio não vai permanecer. Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. Entra rei, sai rei, quem põe e quem tira é Ele. Ele governa sobre todas as coisas. E Ele prometeu nos preservar. E nós precisamos entender isso. Por isso eu quero dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo de servir a Jesus. Não tenha medo de se envolver com a igreja dele. Não tenha medo de viver o verdadeiro evangelho. Na nossa escola dominical aqui, nós estávamos estudando hoje de manhã sobre o pecado.
E nós lembramos de um pecado que está lá em Apocalipse, que a palavra de Deus diz que não herdarão o reino dos céus os medrosos, os covardes. Porque muitas vezes nós esquecemos disso. O reino dos céus não é formado por medrosos e muito menos por covarde. Irmãos, nós precisamos enfrentar sabendo que Deus nos preserva. O crente não é medroso. Por isso eu sempre falei e volto a repetir, desde quando começou essa pandemia, cuidadosos sim, medrosos não. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ensinar a igreja. Mantenha suas mãos higienizadas. Coloque a sua máscara, não é tempo ainda de tirar. Mantenha o distanciamento, cuidadoso sim, mas medroso não. Nós sabemos quem protege, nós sabemos quem nos preserva. É Deus, irmãos. É esse Deus que tira rei. É esse Deus que leva impérios à extinção. É esse Deus que humilha. Porque às vezes as pessoas falam que esse Deus é só do Antigo Testamento. Não consigo entender isso. Para mim não existe Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento. A Bíblia diz que Ele é, Ele era, Ele é e sempre será o mesmo. É esse mesmo Deus, presente no Novo Testamento, que tem lá um tal de Herodes, que ele discursa para o povo, e o povo fala, nossa, veja, ele fala como um Deus, e ele se engrandeceu. A única coisa que Deus fez foi permitir que uns vermes fossem lá. Foi devorado vivo por vermes, à luz, aos olhos de todo aquele povo. Basta você ler lá no livro de Atos. É esse mesmo Deus. É esse mesmo Deus que preserva a sua vida. É esse mesmo Deus que sabe o dia, a hora e o lugar em que você vai ser chamado de volta para casa. Não adianta você viver com medo. A palavra de Deus nos convida, né? Pedro fala que nós devemos lançar fora todo o nosso medo. E sabe como que nós lançamos fora todo o nosso medo? Em Jesus. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Jesus. Porque Ele preserva. Ele protege. Ele cuida. Irmãos, nós não somos chamados para o medo. Nós somos chamados para andar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança, Jesus Cristo. A igreja está sob ataque. E isso está nítido. Mas nós não podemos amolecer. Nós não podemos nos abater. Porque a igreja de Cristo, ela foi perseguida, ela é perseguida e ela sempre será perseguida. Como ele mesmo diz, o mundo não odeia vocês. O mundo odeia a mim. E por odiar a mim é que o mundo persegue vocês. Não tenha medo. Jesus preserva você. E é tão interessante, irmãos, que quando a gente olha para a palavra de Deus, aí de repente você pode dizer assim, mas como que Ele me preserva? Simples. Quando você olha para Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20, ali tem uma forma que Deus te preserva. Sabe o que Ele faz? Ele lhe oferece a armadura. E Ele fala para você quais são as partes da armadura. E é interessante que essa armadura protege a sua mente, essa armadura protege o seu coração, essa armadura protege os seus pés. Paulo nos fala que essa armadura nos foi dada principalmente para resistirmos no dia mau. E sabe qual é o dia mau?
O dia mau para você pode ser aquele dia em que você está ansioso. Aquele dia que o coração está quase saindo para a boca. Aquele dia que você olha para a mão está assim. Nessa hora, você é chamado a olhar para aquele que te protege. É chamado a olhar para aquele que te preserva. Você é chamado para lançar sobre Jesus toda essa ansiedade. É hora de você trazer à sua mente o que pode te dar esperança. É hora de você colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz, descansa. E é hora também de você aguardar o agir de Deus. Mas essa armadura também pode ser usada no dia mau. Esse dia mau pode ser ansiedade, mas esse dia mau também pode ser medo. Medo de muitas coisas. E principalmente o medo de morrer. E sabe como que nós vencemos o medo de morrer? Trazendo para a nossa mente, trazendo para o nosso coração a promessa que a palavra de Deus nos diz, que o próprio Senhor Jesus nos diz, que todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador, esse passou da morte para a vida. Nós precisamos entender, irmãos, que a morte não é o fim para o crente. Nós precisamos entender que vai chegar sim a nossa hora, vai chegar sim o nosso momento. E se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer. Como eu me lembro de um prefeito aqui da região, aqui dizendo, né? No começo da pandemia, todo mundo vai pegar Covid. Nossa! Apedrejaram. E eu quero dizer para você, se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que a morte, para o crente, é o início de uma nova caminhada. O nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo já nos salvou. Nós passamos da morte para a vida. Alguém certa vez me disse, tem medo de morrer? Eu falei, não. Sabe por quê? Porque Jesus me salvou. Jesus me salvou. E quando o medo bate, eu tenho essa armadura para me lembrar que é o meu dia mau, e no dia mau eu não estou sozinho. Deus se faz presente comigo. E Ele diz, lembra da armadura que eu te dei? Essa armadura para ser usada no dia mau. O seu dia mau pode ser a ansiedade, o seu dia mau pode ser o medo, mas o seu dia mau também pode ser a perseguição. Nós vimos aqui o filme que o reverendo Benilton passou aqui, para nós na escola dominical na Albânia, mostrando lá o que aconteceu quando o socialismo entrou. Palavra dele, e está aí, a história mostra. A Albânia ficou conhecida como o país onde Deus morreu. E hoje o evangelho tem sido pregado. A igreja tem avançado, o evangelho tem chegado. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos preparar. A perseguição está aí. A perseguição está aí. Mas nós não podemos ter medo. Nós temos a armadura. E nós devemos lembrar que o próprio Senhor Jesus já nos disse, se você realmente quer segui-lo, você tem que fazer duas coisas antes. Primeiro, negar a si mesmo. É abrir mão da sua vida para viver a vida de Cristo. É abrir mão das suas vontades para viver a vontade de Deus. Aí você fala assim, mas eu abrir mão da minha vida, da minha vontade, para viver a vontade de Deus, eu quero dizer para você, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque a sua vontade não é boa, a sua vontade não é perfeita, a sua vontade não é agradável. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Lança fora. Mas o seu medo também, ou melhor, o seu dia mau, além de ser a ansiedade, além de ser o medo, além de ser a perseguição, pode ser também uma doença. Irmãos, o crente fica doente.
E a maior prova disso é que nós vimos vários irmãos e irmãs que pegaram Covid. Pastores morreram. Ou seja, nós estamos nesse mundo. Nós choramos também. Nós sentimos a dor. Nós ficamos doentes. Mas não é só Covid. De repente, você não vai nem pegar. E a minha oração é que você não pegue mesmo. Mas de repente, você vai lidar com outra enfermidade, como os nossos irmãos do passado lidaram. Como antes de aparecer esse Covid, nós lidávamos com várias outras enfermidades. E é nesse momento em que nós precisamos entender que no momento de fraqueza, no momento onde que bate aquele desânimo, o anjo do Senhor se coloca ao nosso lado e diz para nós: coragem, não acabou, não acabou. Por isso, Deus preserva você. Irmão, quem tem preservado a sua vida é Deus. E Ele faz isso, lhe oferecendo a melhor armadura. Mas só tem um detalhe. A armadura a gente tem que vestir toda ela. Por isso que você precisa de conhecimento, por isso que você precisa de prática e por isso que você precisa de comunhão. Por isso que na igreja você encontra essas três coisas. Na igreja você encontra a Bíblia, na igreja você encontra oração e na igreja você encontra comunhão. Deus preserva você, lhe dando uma armadura. Deus preserva você, lhe dando uma igreja para você congregar. Para você crescer, como diz o apóstolo Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas terceira e última razão para você confiar em Deus. Primeiro, Ele protege você. Segundo, Ele preserva você. Terceiro, Ele te dá esperança. Ele te dá esperança. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. E paz sobre Israel. Irmãos, é muito interessante. O salmista nos convida a olhar para a esperança que Deus nos dá. A nossa esperança está em Deus. Ele é a razão da nossa esperança. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança não está nos governantes. Como já cantava aquela dupla do Duque e Dalvan, eita espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. E entra ano e sai ano, entra governante e governante. E cada dia e cada vez é pior. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança está em Deus. E é esse Deus que renova essa esperança, dizendo para nós: eu cuido de vocês. Eu protejo vocês. Eu preservo vocês. É esse Deus que enche a nossa mente e o nosso coração de esperança, dizendo para nós: vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Tende bom ânimo. Abra lá no Salmo 27. Quando a gente precisa de esperança, irmãos, vá para esse Salmo, Salmo 27. Toda vez que eu penso em esperança, é esse Salmo que vem no meu coração. Salmo de número 27, versículo 13, 14. Salmo 27, versículo 13 e versículo 14. Todo mundo lendo junto comigo. Você quer esperança?
Eis o motivo da sua esperança. Eis o nosso Deus que nos dá esperança, que renova a nossa esperança, dizendo para nós: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Ele é a razão da nossa esperança, irmãos. Ele é a razão de nós vermos a bondade na terra dos viventes. Eu creio, irmãos, que nós vamos ver muito mais dessa bondade nos dias que estão por vir. A boa mão de Deus já está agindo. Mas enquanto eu aguardo, enquanto eu espero, eu não fico murmurando, eu não fico reclamando, eu não fico lamentando. Mas como que eu espero? O salmista diz: eu espero pelo Senhor. Eu não espero pelo homem. Eu espero pelo Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Eu espero pelo Senhor, que domina sobre todos e sobre tudo. Eu espero pelo Senhor, que abre mar, que abre rio, que derruba muralhas. Eu espero pelo Senhor, esse Deus que fez os céus e a terra. Mas eu não espero de qualquer jeito. Sabe como que eu espero? Tendo bom ânimo. Irmãos, nós precisamos ter bom ânimo, irmãos. É a nossa esperança. Não fica olhando e achando que tudo acabou, que está tudo difícil. Não está, não. Deus tem cuidado de nós. E eu quero dizer algo muito importante para os irmãos. Traga na sua mente e no seu coração. Alguma coisa te faltou? Alguma coisa te faltou? Alguma coisa te faltou, irmão? Fortifica esse coração aí. Espera pelo Senhor. Ele vem. Aliás, ele vem não. Ele já está conosco. E é isso que nós precisamos entender. Ele é a razão da nossa esperança. E sabe o que ele faz? Ele nos dá a esperança de dias melhores. Olha comigo o Salmo de número 30, versículo 5. Salmo bem conhecido. Salmo 30, versículo 5. Vem dias melhores. Há dias melhores, irmãos, a caminho. E olha o que o salmista diz, Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Olha que coisa maravilhosa. A ira de Deus, irmãos, não passa de um momento. Mas o favor dele, a bondade dele, dura a vida inteira. E é por isso que o salmista diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Tem dias melhores te esperando. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus, o favor dele, dura a vida inteira. Mas ele também te dá esperança de companhia. Agora. Quantas pessoas não estão se sentindo sozinhas? Quantas pessoas não estão se sentindo solitárias? Quantas pessoas que não estão fechadas dentro dos seus quartos? Quantas pessoas já perderam a esperança de dias melhores? Eu quero dizer para você, Deus te dá a esperança de que virá dias melhores. Mas Deus também te dá a esperança dizendo: e eis que estou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Deus está presente conosco. Por isso nós não podemos perder a esperança. Ele nos dá a esperança de dias melhores.
Ele nos dá esperança de companhia já, aqui e agora. E olha que coisa maravilhosa. Ele também promete estar conosco no momento mais duro da nossa vida, que é o momento em que nós vamos deixar esse mundo e nós vamos adentrar a mansão celestial. Eu trago aqui à sua mente aquele momento maravilhoso na vida de Estevão. Diz a palavra de Deus lá no livro de Atos que Estevão foi apedrejado. E enquanto ele era apedrejado, diz que ele ergue os olhos, ele vê os céus abertos e ele vê Jesus. No momento mais duro da nossa caminhada, Jesus está presente conosco. Por isso que nós não podemos ter medo. Por isso que nós não podemos perder a esperança. Porque Ele está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Mas Ele também te dá a esperança de suprimento. Irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Cada uma. Ele supre todas as nossas necessidades, irmãos. Por isso que Davi diz, fui moço e hoje sou velho, porém eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Irmãos, Deus tem dado muito mais do que nós necessitamos. O problema é que nós precisamos aprender a ter um coração grato. Em Cristo Jesus, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Todas. Não faltou o pão. Não faltou o teto. Não faltou o básico. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades, não as nossas vaidades. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E Ele também prometeu que se nós formos fiéis a Ele, Ele permanece fiel. Nós lembramos aqui na escola dominical daquele episódio quando Deus fala para o povo no deserto que vai mandar o maná. Tem muito crente que é igual aquele povo, irmãos. E muitas vezes essa é a nossa história. A gente diz que confia em Deus, mas na hora da luta, na hora da provação, a primeira coisa que nós corremos para fazer é estoque. É estocar. E nessa atitude de estocar, nós prejudicamos a vida do outro. Nessa atitude de estocar, nós deixamos de cumprir o mandamento que Jesus nos ordenou, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmo. Mas lembra, Deus mandou o maná e a ordem foi dada. Olha, vocês vão recolher uma medida por dia, uma de manhã e outra à noite, à tarde. Somente no sexto, do sexto para o sétimo dia, porque no sétimo dia vocês vão descansar, é que vocês vão recolher 2 medidas. Teve o povo obediente, como sempre tem. Tem sempre o povo que obedece, irmãos. Como diz o apóstolo Paulo, tem o remanescente fiel. E esse remanescente fiel é o que confia em Deus, que vê a proteção de Deus, que vê a mão de Deus. E nós precisamos entender isso. Mas o que aconteceu? O que aconteceu de repente? Começaram a aparecer alguns bichados. Quando a gente tira os olhos da dependência de Deus, o que a gente faz? A gente acha que a gente pode depender, a gente dá conta. Então, eles não levantaram. Eles não foram colher. E sabe por que eles não foram colher?
Porque eles acharam que já tinha resolvido o problema. Afinal de contas, ontem eu já colhi para hoje e talvez até para amanhã. E qual foi a surpresa deles? Quando destampou aquilo? Eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus chama você para experimentar da fidelidade dele. E é por isso, irmãos, que eu sempre digo e ensinei nessa igreja: dízimo não é desafio. Dízimo não é troca. Dízimo é devolução. Dízimo é gratidão. Dízimo é quando eu chego, eu falo: Senhor, o Senhor me abençoou. Eu sei que tudo é de ti. Tudo é do Senhor. Mas está aqui o que o Senhor pediu. É do Senhor. Deus supre todas as nossas necessidades. A igreja é chamada para confiar em Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: você quer razão para confiar em Deus? Só no Salmo 125 tem 3. Se eu estudar mais um pouquinho, aprofundar um pouco mais, eu tiro mais algumas. E você também pode tirar. Mas quais são as razões para você confiar em Deus? Primeira razão, Ele protege você. Segundo, Ele preserva você. Terceira, Ele te dá esperança. Dias melhores virão. Ele está contigo todos os dias, até a consumação do século. E em Cristo Jesus, Ele há de suprir cada uma da vossa necessidade. E eu quero concluir dizendo o seguinte para você. Entrei no carro, liguei, sentei, coloquei a Aline, Isabel, Heloísa e a Luna. Rumo a Telêmaco Borba, no Paraná. Não aglomeramos, é bom dizer isso. Limitamos ali a ficar na casa ali da Dona Flora com o seu Ironias, os meus sogros. Fomos tranquilos. Voltamos tranquilos. E graças ao bom Deus e também o trabalho do Diego, o carro não deu problema. E como é bom você entrar dentro de um carro que você confia. Já experimentou entrar dentro de um carro que você não confia? Nessa noite, Deus te chama para confiar nele. Nessa noite, Deus chama você e a sua casa para confiar nele. Lança fora todo medo. Lança fora toda ansiedade. Lança fora toda a insegurança. Lança fora todo esse medo de morrer. E venha conhecer. Venha conhecer aquele que te protege. Venha conhecer aquele que preserva você. E venha conhecer aquele que te dá esperança. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. E te digo, não temas. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, é firme para sempre. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque como é bom, Pai, poder fazer parte do teu povo.
E sabemos, ó Deus, que isso não é méritos nossos. É mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou. E agora, ó Deus, te agradecemos também porque o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos, Pai, desse amor, falarmos desse evangelho maravilhoso, que salva as pessoas, que transforma as pessoas, que liberta as pessoas, mas esse evangelho também que acompanha as pessoas por toda a vida e por toda a eternidade. Obrigado, Deus, porque nós temos a esperança e a promessa de dias melhores. Nós temos também, ó Deus, a certeza de que o Senhor está conosco, nos preservando, cuidando de nós. Mas nós queremos te agradecer também, Pai, porque nós sabemos que a nossa proteção vem do Senhor. E agora, ó Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, abençoe cada irmão, cada irmã, aqueles, Pai, que estão passando por essas lutas, por essas provações, que eles possam conhecer a Ti, que eles possam amar o Senhor e que eles possam, Pai, servir ao Senhor com todo o coração, com toda a mente. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue presente sobre a sua vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos e irmãs